Muito bem, pessoal. Hoje vou falar sobre arqueologia e o Antigo Testamento, tá certo? Como foi bem colocado pelo professor Tiago Alves, nós vamos começar hoje arqueologia desmente o Antigo Testamento, continuaremos isto amanhã à tarde e depois no final sobre arqueologia e o Novo Testamento. Na parte da manhã eu terei uma palestra aqui sobre por que creio na Bíblia. Por que creio na Bíblia? Afinal de contas, tem tanto livro que se diz sagrado, Alcorão, Bhagavad Gita. Por que esse aqui é um livro especial? Eu vou até lançar já uma problemática para a palestra de amanhã. A gente sempre tem que fazer isso, né? Será que Judas trairá Jesus Cristo? Não perca a continuação e o pessoal volta. Raciocine comigo. Nós crentes não costumamos dizer que Deus fala ao coração da pessoa que sinceramente orar a Deus? É verdade ou não? Sim ou não? Se Deus fala sinceramente ao seu coração, por que Ele precisa de um livro para falar com você? Imagine bem, o professor Tiago está bem em minha frente aqui, olhando para mim. Aí, nesse momento, eu quero dizer algo para ele. Aí, o que eu faço? Eu pego um telemóvel, ligo para minha esposa, que está lá no Brasil, daqui. Eu passo o interurbano para o Brasil, ligo para minha esposa, falo assim, meu bem, procure aí o telefone da União Portuguesa, em Lisboa. Daí, do Brasil, ligue para a União Portuguesa, tente achar alguém que esteja lá, para essa pessoa de lá mandar um e-mail para o professor Tiago, para ele poder olhar o e-mail e ver a mensagem que eu quero transmitir para ele. Não é meio insensato isso? O que seria mais óbvio? Vamos supor que eu queria apenas avisar para ele que o crachá está virado. O que era mais fácil? Eu dizer para ele direto aqui, ou ligar para minha esposa no Brasil, para ela ligar para alguém da União, para alguém da União mandar um e-mail? O que era mais óbvio? Falar direto. Se é assim que funciona, eu concordo com vocês, por que Deus não nos revela a verdade diretamente? Por que Ele faz esse telefone sem fio? Ele primeiro vai falar com alguém que está há 2000 anos distante de mim, falando grego e hebraico, não português, nem do Brasil, nem de Portugal, numa outra cultura, para essa pessoa escrever um livro, para depois de 2000 anos, nem o original desse livro ficar, só cópias, para chegar até mim. Por que Ele não fala direto? Por que eu preciso da Bíblia? Boa pergunta? Só amanhã que eu respondo. Amanhã tem alguns desafios aqui. Nós vamos escavar, vamos subir a montanha e vamos responder as perguntas aqui, viu? Então nós vamos ver tudo isso aqui. Mas hoje vamos começar com uma pergunta clássica. Já que eu quero falar sobre o Antigo Testamento, eu quero começar assim. A arqueologia, afinal de contas, desmente a Bíblia? No Brasil nós temos muitos materiais que são lançados, e aqui também vocês devem conhecer, o History Channel, que aqui parece ter o nome de canal História, a Discovery Channel, vários outros canais que às vezes mostram uma matéria contrária à Bíblia. Nós temos no Brasil a revista super interessante, que eu sei que é uma congênere dela aqui em Portugal. Aquele artigo especial ali, A Bíblia Passada a Limpo, quando eu tive contato com esse artigo, eu estava saindo daqui de Portugal, mas foi antes da nossa passagem lá pela Central de Lisboa. Eu estava numa série de escavações em Clúnia, na Espanha. Então eu passei antes em Portugal, nós passamos por Moura, ali é um sítio arqueológico também, minha esposa estava comigo. De Moura nós fomos para a Espanha, escavei um tempo na Espanha. E quando eu estava da Espanha indo para a França, alguém mandou um e-mail. Você não vai responder a super interessante? Era o artigo A Bíblia Passada a Limpo, onde dizia o que é verdade e o que é lenda a respeito da Bíblia. E ali estava bem claro, os arqueólogos dizem que a maior parte da Bíblia Sagrada não passa de lenda. Eu comprei o livro da pessoa mencionada ali, o nome dele era Israel Finkelstein, que eu conheço pessoalmente em Israel, e eu respondi a super interessante. Eles não publicaram a minha resposta. Eu achei interessante. Na revista seguinte, tem a carta do leitor, cartas a favor do artigo. Parabéns à revista pelo lúcido artigo que nos ajuda a esclarecer os mitos da Bíblia. Agora, cartas contra o artigo. O capeta, o diabo está nessa editora. Vocês não têm medo do fogo, do inferno? Qualquer um lá. Vocês perceberam a ideologia? Parece que quem defende a Bíblia são pessoas que não têm cultura, não têm mestrado, não têm doutorado, não têm faculdade. E quem tem um curso sério, desmente a Bíblia. Será que é isso mesmo? Viu? Porque vocês estão ouvindo bem ou não? Assim?
Se eu falar muito depressa, professor, faça um sinal para mim, porque o sotaque brasileiro, eu sei que... Vocês sabem que eu tenho mais dificuldade em pregar em português aqui do que em inglês, porque às vezes... Olha, eu sei... Ecrã e outras coisas que no Brasil, a gente, né, professor, lá, passou lá na central, tinha alguém que ficava me monitorando ali, ó, fale isso aqui, não fale aquilo, para poder facilitar, e não fale tão depressa. Mas repetindo o que eu estava dizendo para vocês, no Brasil, a revista Adventista publicou a minha resposta à Super Interessante. Um jornalista da revista Terra, que é uma outra revista famosa lá, leu esse material, e ele fez um artigo conosco de 12 páginas, arquivo de capa, desmentindo a Super Interessante. E aos pouquinhos a gente tem conseguido algum espaço na mídia para poder defender a palavra de Deus. O último gravação que eu fiz, vocês certamente vão assistir aqui, foi com a Discovery Channel, sobre as veracidades bíblicas. Só que eu já sei que aqui em Portugal vocês não gostam de coisa dublada, é capaz de estar legendado, mas no Brasil eles vão me ouvir falando com um dublador, porque a matéria foi no outro idioma. Então vocês vão ver que a mídia dá um espaço para a gente poder colocar, e eu espero que você, que está aqui nessa noite, também possa ter essa oportunidade de ver que é uma maneira acadêmica de defender a palavra de Deus. E cuidado, embora eu tenha muito respeito pelos... Também devo admitir que a mídia, às vezes, lança certas matérias que são sensacionalistas. Isso não vem de hoje. Esse senhor aqui, por exemplo, é muito famoso no Brasil. O nome dele, Silvio Santos. É um dos homens mais ricos do Brasil. Não é isso? O SBT é dele. Uma vez lançaram lá que Silvio Santos, na verdade, era careca e que não seria casado. Mas era mito. Uma outra reportagem diz que Paul McCartney estava vivo. Que ele tinha um irmão gêmeo, melhor dizendo. Quem está vivo é Elvis. Uma outra falou, essa aqui eu lembro, foi uma mulher de 104 anos. Não, desculpa, essa aqui foi de um cachorro que foi colocado dentro do micro-ondas. Tinha uma outra que o slide não está aqui, uma mulher de 104 anos que ficou grávida de gêmeos. E aqui, que na verdade a Lua foi uma montagem que fotografaram, e esse tipo de sensacionalismo da mídia, o pessoal gosta disso. Então cuidado, nem tudo que sai na internet é verdadeiro. Aproveitando uma boleia, vocês riram porque já conhecem quem no Brasil, assim, né? Aproveitando uma boleia e para quem do Brasil está assistindo, boleia é carona, viu? Eu vou pedir uma gentileza, se isso for editado, coloca uma legenda em português do Brasil. Se eu falar Malta, aqui eu estou querendo dizer um barco. Então vamos... Vocês, cuidado, aqui vai minha primeira advertência, com algumas coisas que aparecem na internet, mesmo que suponham estar defendendo a Bíblia. Há muitos universitários e pré-universitários aqui, procurem a fonte daquilo que você está pesquisando. Porque às vezes as pessoas me perguntam coisas que não procedem. Questão dos 7 reis do Apocalipse, é tanta coisa que falam aí que não é verdade. E decreto dominical. E quando você vai fazer uma pesquisa séria, você vê que aquilo não procede, é só baseado em exemplos para vocês da arqueologia. Quem já ouviu falar dessa foto aqui? Alguém já recebeu esse e-mail? Olha, pelo menos uns 30%. Disseram que descobriram os gigantes da Bíblia. A Bíblia fala que havia gigantes antes do dilúvio. E muita gente usou isso até no púlpito. Olha, irmãos, está provado. Olha como é que a arqueologia conforma a palavra de Deus. Confirma. Na verdade, eu desconfiei dessa foto quando eu vi a primeira vez, porque os gigantes da Bíblia, ali tem pelo menos uns 30 metros. Não é isso? Mais ou menos ali. Uns 30 metros. Isso aqui é uma fotomontagem. Photoshop. Alguém participou de um concurso de fotomontagem e pegou a foto, na verdade era uma escavação de um mastodonte, e mudou e colocou como sendo um gigante. A foto original é essa aqui, ó. Tá vendo lá? Ele ajuntou as duas fotos e o resultado foi esse que você vai ver aí agora, ó. Olha lá. Perceberam? Isso foi uma foto. E muitos crentes, talvez desapercebidos, correram, levaram para o púlpito, comentaram. E se você mostra isso para um ateu que é um pouquinho mais esclarecido, ele vai rir da sua cara.
Aqui está a referência. Uma outra falsa arqueologia que surge por aí é que dizem que encontraram as rodas dos carros de Faraó debaixo do Mar Morto. Ok? Quem ouviu falar disso também? Vários. Talvez vocês até receberam esse e-mail. Também isso aqui é falso. Então, para você que está em casa nos acompanhando, você que talvez não acredita na Bíblia, que é um cético, um ateu, alguém que tem dúvida, deixe-me dizer que nós procuramos respaldar o que dissemos com respeito pela opinião do outro e seriedade. Por isso que ao invés de já começar a palestra mostrando um monte de evidências a favor da Bíblia, eu estou mostrando coisas que alguns colocam na Bíblia e religiosos reproduzem, mas que não são verdade. Então estou vacinando aqui a igreja. Este aqui foi o produto de uma pessoa já falecida chamada Ron Wyatt. Ele não era arqueólogo. E você quer saber quais as características de um pseudo-arqueólogo? Primeiro, ele não tem formação nenhuma na área. Enquanto nós, arqueólogos, ficamos encontrando pedaços de cerâmica, estatueta, moeda, lâmpada, ele... O trono de Davi. Tá certo? O túmulo de Cristo. A localização de Sodoma e Gomorra. Né? O prego que pregou Jesus na cruz. O caixão de Cristo. Essas coisas assim. Quando você pergunta provas do que ele achou, ele vem com uma história mais ou menos assim, não, eu fotografei a Arca de Noé, mas os soldados curdos tomaram a máquina da minha mão, quer dizer, não tem prova nenhuma. Ou então ele mostra uma foto embaçada e fala assim, olha, isso aqui está lá em cima, está notando? E um vê um cachorro, outro vê um... E não contente, ele publica um livro ou lança um site que não é vinculado a instituição nenhuma universidade. Ele mesmo que monta o blog dele e vai alimentando aquele negócio ali. Cuidado com esses pseudo-arqueólogos. Ron Wyatt era um anestesista de Nashville, Tennessee. Ele não era formado em arqueologia e saiu descobrindo tudo. Ele achou a Arca de Noé, Sodoma e Gomorra, achou coisas que... A vara de Arão, aquela que floresceu. E deixe-me falar só de um achado dele que rola na internet aí, do Mar Morto, do Mar Vermelho. Ele diz que aqui é o local por onde os hebreus vieram, perto da praia de Nuweiba, que é entre o Egito e a Arábia Saudita do outro lado. E aqui, nesse canal, seria onde o povo de Israel havia atravessado, no Golfo de Áqaba. Ok, quais as evidências que ele usa disso aqui? Ele mergulhou ali. Esse aqui é Ron Wyatt mergulhando com os seus amigos. E lá, olha o que ele fotografou. As rodas dos carros de Faraó. Aparentemente... Estão vendo aqui, ó, a roda, o eixo e a outra roda. E ele tirou outras fotos. Olha essa aí. Ele disse que os corais cobriram, por isso as rodas estavam ali. Até lançaram um documentário na internet sobre isso aí. Outras fotos de rodas dos carros de Faraó. Olha essa aqui. E essa aqui é a mais impressionante. Ele fotografou uma roda de ouro, que ele falou, essa não era das carruagens dos soldados, mas do próprio Faraó. E ele responde, por que eu não tirei a roda debaixo do Mar Vermelho? Porque o ouro ia desintegrar. Então só fotografei e tirei. Ele também mostra essa fotografia dessa coluna ali no Meiba, onde ele mesmo posou com a foto ali, disse que ali estava uma inscrição antiga que dizia... egípcios, morte, Faraó. E ele diz que aquela foi uma coluna erguida por Salomão para marcar o lugar onde o povo de Israel atravessou. E que havia uma outra coluna como esta, do outro lado lá, no lado da Arábia. Mas que essa segunda coluna foi proibida ao acesso, aí vem toda aquela história do complô, a lá Indiana Jones. Não é isso? Tem que trocar aqui? Está falhando o microfone? Tá certo. Melhorou agora? Mas vocês conseguiram entender o que eu falei até? Então, está bem. Então, ele disse que essa coluna foi erguida por Salomão. Será que isso procede? Antes de continuar, vocês viram algumas evidências que ele apresenta? Isso aí, gente, na internet tem feito muitos adeptos. Muita gente fala assim, olha, realmente encontraram, tá lá. E ele tem outras coisas iguais, que ele fala que encontrou a Arca dos 10 Mandamentos, etc. Vou responder somente a isso aqui do ponto de vista arqueológico. Esse aqui é o time da Andrews University, que mergulhou ali no Golfo de Áqaba, no mesmo lugar aonde Ron Wyatt mergulhou. Só que dessa vez arqueólogos sérios. Como eu não sei mergulhar,
Eu fiquei no outro time que ficou em terra. Esse é o meu time, eu estou aqui, ó. Então, uma parte do grupo fez a pesquisa de solo, a outra parte mergulhou. Os que mergulharam encontraram algumas coisas interessantes ali, mas deixa eu falar da minha pesquisa. A primeira coisa, vocês estão notando que eu tirei uma foto na mesma coluna de Salomão que ele tirou. A primeira coisa que me chamou a atenção é que a tal inscrição que ele falou que estaria ali, não está. E o Ron Wyatt não sabia outra língua além do inglês. O primeiro milagre seria um dom de línguas para ele ler uma inscrição antiga. Sabe, algumas pessoas são como um cego num quarto escuro procurando um gato preto que não existe. E outras dizem ter encontrado o gato. Ele diz que encontrou uma inscrição que eu nunca vi. Nenhum paleógrafo encontrou essa inscrição, só ele. A única inscrição que eu encontrei aqui é esta pichação, esse grafite, de um casal apaixonado que fez uns 3 corações aqui, escrito em hebraico. Mas eu acho que não é daquele tempo. Esta coluna, irmãos, eu fiz uma pesquisa e descobri o seguinte: quem colocou essa coluna em pé foram soldados israelenses quando, em 75, Israel invadiu a península do Sinai e ali ficou pertencendo a Israel, hoje é do Egito. Então eles abriram uma estrada, uma rodovia ali, e soldados israelenses acharam essa coluna e eles que a colocaram em pé. Mas é uma coluna antiga, só que não é do tempo de Salomão. Essa coluna é muito parecida com as colunas romanas de Gerash. Aqui vocês têm Mérida, aqui perto, as colunas são muito parecidas com as de Mérida. Essa coluna, aqui é a fotografia da coluna lá do Ron Wyatt e as colunas romanas. Você vê que aquela coluna não é do tempo de Salomão. A arquitetura é completamente romana. É claro que no tempo de Salomão havia colunas cilíndricas. Mas o formato das que são encontradas no Egito, que seriam as mais parecidas com a que Salomão poderia usar, não tem nada a ver com aquela lá. Salomão também podia usar uma coluna parecida com a dos fenícios, que era em voga na época, mas também não tem nenhum parentesco com aquela coluna lá. Então, primeiro 1-0 para o Ron Wyatt. Aquela coluna não é da época de Salomão, ela é romana. Quem a colocou ali foram soldados israelenses, não tem nenhuma inscrição antiga nela, não foi definitivamente Salomão que usou aquilo ali para demarcar a travessia do povo. E quanto às rodas dos carros de Faraó? O primeiro problema que eu encontro é o seguinte: você se lembra aquela roda de ouro que ele mostrou? Ela tinha 4 aros. Alguns falam aros, outros falam raios. Não é isso? Como é que fala aqui em Portugal? Realmente raio? Raios. As duas são válidas, né? Porque eu sei que tem a questão da medição que o raio é a circunferência, então os raios ou o aro. Notem que ela tem 4. Percebem? O curioso é que quando você vai nas ilustrações egípcias, as rodas de carruagem que têm 4 aros são rodas de carruagem de passeio, geralmente puxadas por escravos e não por cavalos. Percebem? Essa, olha lá, puxada por escravo. Se aquela roda encontrada embaixo do Mar Vermelho é da carruagem de Faraó, do ponto de vista arqueológico, Faraó perseguiu o povo de Israel num carro de passeio puxado por um escravo. Não faz sentido. As carruagens de guerra, elas tinham 6 aros, como esta que você pode ver. 6 aros. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Essa aqui é de Tutancâmon, que está no Museu do Cairo. Por que tinha que ter 6 aros? Porque ali em cima você levava lança, escudo, material pesado. Então 4 aros ela ia quebrar. E tem que ir com maior velocidade. Então o primeiro problema é que se aquela é uma roda do carro de Faraó, Faraó foi perseguir o pessoal com um carro de passeio. Não faz sentido. Mas tem outra coisa que não faz sentido. Os mergulhadores perguntaram para outros mergulhadores ali, porque Nueiba é um lugar que tem muito mergulho esportivo, desporto, não é isso? De esporte. E quando perguntaram assim sobre aquelas imagens dos corais, o pessoal riu. Aquilo ali é apenas coral e nada mais. Apenas coral. Não são rodas de carruagem, coisa nenhuma. Ela é só coral. Não tem nada de roda de carro de Faraó ali. Só corais. Mas a equipa se usa para esse sentido também, a equipa notou uma outra coisa além dos corais. Ali em Nueiba, aquilo que o Ron Wyatt fotografou, eles também encontraram isso lá de baixo. Então vou falar que Faraó também usava pneu.
é que toda a região ali, eu vou contar para vocês o que aconteceu. Ali, durante a Segunda Guerra Mundial, vários navios foram afundados. E ali tem muito lixo marinho. Tanto é que a equipa pôde fotografar também uma mesa. Então o faraó ainda sentou ainda antes da água voltar e fez uma refeição. Fotografaram 2 tanques, 20 caminhões, 2 locomotivas, um pequeno avião, peças de avião, rádios, motocicletas. Porque havia um cargueiro, só um deles, dos vários ali que foram afundados, chamado Clipperton, que em 1941 foi bombardeado. Então ele acabou afundando ali. E dentro dele tinha todo esse material que eu falei com vocês. Então imagina se eu fotografar uma locomotiva, um comboio, e falar também que Faraó também atravessou com um comboio. E encontraram ali também motocicletas. O outro comboio. Percebam? Então o que Ronald White fotografou ali foi lixo e não roda do carro de Faraó. E que tipo de lixo ele fotografou? Olha aqui, um tanque. Estão vendo essa roda de escotilha? Não é parecida, só que essa aqui tem 6. Ó. Isso tudo aqui foi tirado lá de baixo. O que Ron White fotografou foi uma roda dessa aí, não roda do carro de Faraó. E colocou isso na internet e acaba enganando muita gente. E assim a internet também coloca outras lendas, como o fóssil de uma fada e o esqueleto de um homem caolho e a múmia de Fred Flintstone. Então, quer dizer, a gente tem que cuidar porque mentiras na internet tem para todo gosto. Tá certo? Ficou claro para vocês essa introdução apenas à guisa de ilustração? Você que está em casa também, está acompanhando conosco, você viu que o crente, ele também tem que duvidar. Aliás, tem um livro que eu estou a escrever no Brasil, o título dele, por enquanto, está assim, O Ceticismo da Fé, porque às vezes é preciso duvidar para crer. É um engano achar que o ateu é um descrente completo, porque o ateu tem muita fé, e que o crente acredita em tudo. Querem um exemplo que o ateu tem fé? Acreditar que do nada surgiu tudo, tem que ter muita fé. Deixa eu citar para vocês que estão aqui 2 frases de Shakespeare. Tá? Uma tirada do Hamlet, outra tirada do Rei Lear. A primeira frase é a seguinte. É lógico que eu estou usando as frases de Shakespeare fora de contexto. Ele usou dentro de uma história lá, que eu não vou gastar tempo explicando aqui, mas eu vou tirar fora de contexto e usar uma aplicação homilética dessas frases. A primeira frase é a seguinte. Por que existe algo ao invés de nada? Vamos pegar, por exemplo, a teoria do Big Bang. Eu não vou ser um defensor nem um crítico dela, porque eu não tenho credenciais para isso. Eu não sou físico, tá certo? Mas, quer seja o Big Bang ou não, uma coisa é fato. O universo começou. Concordam comigo? Não é isso que os físicos dizem? O universo começou. Se o universo começou, então antes, o que havia? Nada. Se eu não acredito em Deus, não havia nada. Ora, nada mais nada é igual a nada. Os latinos já diziam, ex nihilo nihil fit. Do nada, nada se produz. Então agora eu falo a frase de Shakespeare. Por que há algo ao invés de nada? O ateu, com muita fé, acredita que do nada surgiu algo. Porque ele não acredita em Deus, isso é fé. Eu, por outro lado, sou um cético para acreditar que do nada pode surgir alguma coisa, por isso que eu creio em Deus. Perceberam que nesse caso aqui é o crente que duvida e é o ateu que acredita? Eu não consigo acreditar que do nada pode surgir alguma coisa, por isso eu creio em Deus. O ateu acredita que do nada pode surgir alguma coisa, por isso que ele acha que Deus é uma hipótese desnecessária. Segunda pergunta de Shakespeare. Por que a música ao invés de ruído? As coisas não só existem, isso por si só é um milagre, como elas existem em forma harmoniosa. É música. Mesmo que Richard Dawkins insista em dizer que a natureza está cheia de defeitos, ele fala isso porque não conhece a história do grande conflito, senão ele não falaria isso. Nós sabemos que tem uma coisa chamada pecado e deterioração, mas como ele não conhece a história do conflito, o Heilsgeschichte, que é a história da redenção, ele acaba dizendo então que a natureza está com defeito, é o relojoeiro cego. Mas ainda que a natureza tenha certos defeitos, olha a harmonia disso aqui. Não é artificial não, né? Ainda que fosse a mente humana a produzir isso, por que há algo ao invés do nada? Por que a música ao invés de ruído? Eu só posso responder essas 2 coisas se eu acreditar em Deus.
Continuando então, não acredita em qualquer coisa. Agora vamos falar então da arqueologia. Por que que a gente não tem um achado para tudo que a Bíblia fala? Primeira coisa que eu vou admitir para vocês. Vocês já viram que eu quebrei o sensacionalismo, não é? Eu não tenho uma prova arqueológica para tudo que a Bíblia apresenta. Por exemplo, eu não tenho até hoje nenhuma prova arqueológica da existência de Salomão. Eu não tenho nenhuma prova arqueológica para a existência de Daniel em Babilônia. Eu não tenho nenhuma prova arqueológica da passagem do Mar Vermelho. Eu não tenho nenhuma prova arqueológica da Arca de Noé em cima do Ararat, da Cordilheira do Ararat. Não tenho. Isso me faz pecar contra a minha fé? Não, de maneira nenhuma. Porque como arqueólogo eu entendo os limites da arqueologia. Se eu olhar a arqueologia de um modo geral, a arqueologia clássica, eu noto que não é só a Bíblia que padece de dificuldades de evidências. A história da humanidade, de um modo geral, está não totalmente evidenciável como eu gostaria. Por exemplo, as 7 maravilhas do mundo antigo. Você tem lá o farol de Alexandria, você tem o templo de Artemis, a estátua, o colosso de Zeus, o colosso de Rhodes, o mausoléu de Halicarnasso, na verdade, esse aqui que é o templo, mausoléu de Halicarnasso, os jardins suspensos da Babilônia, as pirâmides do Egito. Das 7 maravilhas do mundo antigo, só as pirâmides do Egito, que estão de pé, e alguns fragmentos do que se supõe ser o mausoléu de Halicarnasso está no Museu de Berlim, lá na Alemanha. Fora isso aí, você não tem nenhum fragmento do colosso de Rhodes. E eu nunca vi alguém duvidar da existência das 7 maravilhas do mundo antigo. Se eu usar o mesmo ceticismo em relação à história geral, eu vou duvidar de muito mais coisa além da Bíblia. Por exemplo, eu não tenho nenhuma prova arqueológica da existência de Sócrates, Platão ou Aristóteles. Nenhuma. E essas estátuas aí são todas posteriores. Muitas estátuas que vocês veem dos grandes filósofos são do período renascentista. Nós não temos uma prova contemporânea que eles existiram. Vou mais adiante. Eu não tenho nenhuma prova arqueológica que Alexandre o Grande esteve na Índia. Uma colega lá da USP está tentando fazer uma tese doutoral, porque ela encontrou na Índia alguns capitéis e alguns elementos de construção que lembram o estilo grego. Ela quer usar essa prova indireta como argumento, como evidência que Alexandre esteve na Índia. Porém, uma prova cabal, uma pedra escrita, Alexandre esteve aqui, não existe. Nós não temos, do ponto de vista da arqueologia, nenhuma prova contemporânea que Alexandre existiu. Aliás, as biografias de Alexandre o Grande, as mais antigas que sobreviveram até hoje, foram escritas 300 anos depois da morte dele. Como vidas paralelas de Plutarco. 300 anos depois da morte de Alexandre. E nós não temos o original disso, nós temos cópia de cópia de cópia que data de uns 600 anos depois. E ninguém duvida da existência de Alexandre o Grande. O que eu tenho de mais contemporâneo é só esse... E veja, Alexandre com seu exército percorreu mais de 5.000 quilômetros, conquistando tudo, impondo a cultura grega e não deixou nenhum rastro arqueológico para ser encontrado. Eu estou falando de Alexandre, não é da Bíblia. E eu não conheço nenhum historiador sério que duvide de Alexandre. O que eu tenho de mais próximo de Alexandre o Grande seria esse diário astronômico aqui, que a data dele é indisputável, onde fala de uma profecia, um oráculo acerca de Alexandre o Grande. É o mais antigo fragmento que eu tenho dele e mais nada. E Alexandre foi um poderoso conquistador. Se foi assim com Alexandre, imagine com Jesus, que não era guerreiro. Aqui parou de funcionar por alguma razão? Ok. Imagine com Jesus que não era guerreiro, não era militar, não era rei terrestre, eu digo assim, né, um monarca conhecido, era apenas um galileu com meia dúzia de seguidores em volta dele. Além disso, vejam, a arqueologia é uma ciência nova. Ontem, na Universidade de Aveiro, eu dei uma palestra sobre a história da arqueologia moderna e eu mostrei que a arqueologia como ciência mesmo, ela data do século XIX para cá. Segundo, a arqueologia, no começo, quem fazia as escavações eram aventureiros. Gente que pegava as peças e vendia, roubava, estragava. Muita coisa ia parar na mão de colecionadores. Outro problema, o Oriente Médio ou Médio Oriente está sempre em guerras.
E se aqui vocês têm problema, às vezes, com o financiamento do governo para pesquisa, imagina num país em que, não sei a percentagem de cor, mas com certeza a maior parte do orçamento é para militar. Eu não sei como é que é o PIB de Portugal, como é o orçamento de Portugal é dividido. Eu sei que uma parte é para a educação, uma parte é para a cultura, outras coisas assim, do Brasil também. Mas eu sei que em Israel a maior parte é para o militar. Então não tem muito dinheiro. A Universidade Hebraica, quem escava é gente de fora que vai para lá, voluntários. Jerusalém foi destruída e reconstruída várias vezes. Lisboa, que não passou por tantos estágios de reconstrução, tente achar Lisboa anterior ao terremoto. Eu não sei se ali onde o Marquês de Pombal fez aquela mudança, se escavar ali, pode até ser que talvez ache alguma coisa e tudo e tal, mas você não tem. E olha que Portugal não teve tantas guerras, apesar da presença dos franceses, vocês não foram alvos de tantas destruições e reconstruções como Jerusalém. Então não é de se encontrar muita coisa. Olha bem, na Palestina tem mais de 6.000 lugares pesquisados que têm evidência arqueológica. Contudo, desses, só 200 foram escavados. Então significa que pelo menos 5.800 só foram identificados, mas não escavados. E desses 200, só 28 foram escavados numa extensão maior. Tem muitos sítios ainda que têm que ser explorados, então existem problemas com a arqueologia de um modo geral. A pergunta, então, que se deve fazer do ponto de vista técnico, não é se eu tenho uma evidência arqueológica para cada página da Bíblia. A pergunta deve ser, o pouco que se encontrou, confirma ou desmente? É um trabalho parecido com a estatística. Você tem como pesquisar, entrevistar todo mundo para ter uma opinião séria de 100%? Você tem como entrevistar toda a população? O que você faz, então, quando você quer ter uma prova da sua ideia e trabalha com uma pesquisa de campo? Uma amostra. Você contrata um estatístico, ele vai pegar uma amostra da população e a resposta daquela amostra vai te dar um parecer do todo. A mesma coisa eu jogo. Dos artefatos encontrados, eles desmentem a história bíblica ou confirmam? Essa é a pergunta. E a resposta eu já dou para você. Os achados arqueológicos têm confirmado a história bíblica. Como eu não vou ter condição de passar para vocês tudo aqui, mas eu quero fazer uma propaganda. Não me pediram. Você me empresta esse material aqui? Eu achei muito bom. Eu não conhecia, confesso a minha ignorância, professor. Mas eu quero parabenizar, não sei de quem foi a ideia. Então até é bom que eu estou elogiando a pessoa de maneira bem sincera, que eu não sei quem é. Eu não sei de quem foi a ideia, mas eu quero parabenizar por esse curso aqui. E fiquei sabendo, professor Tiago, não sei se estou estragando a surpresa, que vocês vão presentear. Já está presenteado, né? Então agora você vai ficar chateado comigo. Agora eu vou te colocar uma situação delicada. Você que está em casa assistindo, peça uma cópia desse material aqui, viu? Mas eu vou dar uma dica. Você que é membro da Igreja Adventista e está nos assistindo em casa, você pode pegar na igreja lá, você tem fácil. Então desculpe a discriminação religiosa. Eu estou falando com os não adventistas. Quem é adventista é de casa, depois eu resolvo com você, tá bom? É isso, discriminação religiosa com os meus irmãos. Agora eles não me pagam mais o jantar, o almoço amanhã. Mas você que não é adventista, que está assistindo aí porque um amigo convidou, porque, olha, o que essa igreja fala? Que você não tem acesso aos materiais da igreja. O professor Tiago pode ficar chateado comigo, eu não sei onde ele vai se virar, mas você pode entrar em contato e, de alguma maneira, esse material vai chegar para você. Tá bom? Tem algum site aqui? Mas algum site da internet para ele poder procurar? Porque eles não sabem o que é União. No Brasil, às vezes, fala assim, os pastores da União foram para a divisão. O pessoal pensa que dividiram a igreja, né? Está aqui? Aqui, ó, institutoonline.org. Ok. Então, atenção, pega caneta, papel e anota aí. E se alguém do auditório também aqui... vocês já receberam? Também vou discriminar vocês, só os de casa. www.institutoonline.org. Repetindo, www.institutoonline.org. Ou também você pode ligar no telefone 213-510-910. Repetindo o telefone, 213-510-910. Se você quiser também escrever uma cartinha, apartado 50565, quase falando como brasileiro que 56. Vou repetir, apartado 50565, CEP
11 71001, Lisboa, Portugal. Tá bom? Falei igualzinho? Uma vez eu vi um português imitando um brasileiro. Foi uma coisa muito engraçada. Muito obrigado, viu? Eu falei brincando, mas se você tiver interesse, tem coisas interessantes nesse curso aqui para você fazer. E muita coisa que eu não vou ter condição de falar aqui, ali tem. Acho que vale a pena você conhecer mais a Bíblia, porque vou antecipar outra coisa da palestra de amanhã. A Bíblia, esse livro que eu tenho aqui, e você que é visitante também, eu vou falar com você. É um livro perigoso. Quem falou isso foi Bernard Shaw. Esse é o livro mais perigoso do mundo. Por que eu estou falando isso? Eu tenho medo desse livro aqui. E vou desafiar você. Você não pode ser neutro. Se esse livro for verdadeiro, é o maior livro da humanidade. Se ele for falso, é a pior desgraça que a história cometeu. Então, eu acho que vale a pena você conhecer melhor, porque você tem que se posicionar. Porque se ele for falso, você tem que combater. Se ele for verdadeiro, tolo é aquele que não segue. Tá bom? Continuando aqui, eu tenho mais 10 minutos na minha contagem aqui, correto? Vou introduzir hoje então para vocês, e a continuação vai ficar para amanhã. Lembra que o professor Tiago falou que hoje é a introdução. Vamos falar de um achado do Antigo Testamento, uma história que nós conseguimos falar, a questão do faraó do Êxodo. Curioso que se você abrir a Bíblia, aqui no livro do Êxodo, quem estiver com a Bíblia pode abrir comigo, aqui fala da história do povo de Israel no Egito. Em determinado momento no Êxodo, capítulo 1, versículos 8, diz assim. Êxodo capítulo 1, verso 8. Entre mentes se levantou um novo rei sobre o Egito que não conhecia José. A história de José do Egito, vocês sabem. Ele foi traído pelos seus irmãos, jogado num poço. Os ismaelitas vieram, ele foi levado como escravo para o Egito. No Egito ele acabou crescendo, tornou-se vizir de Faraó. E depois que ele tornou-se vizir de Faraó, o seu pai com seus irmãos desceram ao Egito e ficaram morando ali. O povo de Israel foi crescendo, respeitado, na melhor terra do Egito. Mas um dia, diz a Bíblia, levantou-se no Egito um faraó que não conhecia José. Esse faraó resolveu escravizar o povo de Israel. Levanta-se Moisés e tira o povo dali. Esse é o resumo, assim, em poucas palavras da história. Por que a Bíblia não menciona o nome do faraó? Curioso, né? Deixe-me agora contar para vocês a história do Egito. Vamos a uma aula de egiptologia e você vai entender. Houve uma época no Egito, deixa eu tirar aqui antes de mostrar ali para... Houve uma época no Egito em que um grupo chamado Ixos dominaram o poder. Quem eram os Ixos? Os Ixos eram um grupo de semitas. Eu vou explicar para vocês essa palavra semitas. Nós temos 3 grupos da humanidade que vieram de Noé. Noé tinha 3 filhos, Cão, Sem e Jafé. E esses deram origem aos 3 principais troncos da humanidade. Os Camitas foram aqueles que ficaram especialmente na região da África e um pedaço da Ásia. Os Jafetistas foram aqueles que deram origem aos indo-europeus, que depois acabaram migrando para cá e povoando a Europa. E os Semitas, filhos de Sem, foram aqueles que ficaram na região ali do Crescente Fértil, da Mesopotâmia. Então, dos Semitas, vieram vários grupos étnicos, como os babilônios, os caldeus, os hebreus. São todos semitas. Então, semita está para hebreu como europeu está para português. Todo português é europeu, mas nem todo europeu é português. Quando eu falo europeu, eu posso estar me referindo ao alemão, ao inglês, ao grego, por um tempo pelo menos, ao grego, ao pessoal da Albânia, o espanhol, estão todos europeus. Ok, o hebreu é semita, o caldeu é semita, então um grupo semita dos Ixos invadiram o Egito, no momento de instabilidade. Tiraram o faraó do poder. E eles dominaram o Egito durante 2 dinastias. E os Ixos, eles conseguiram 2 coisas. Primeiro, eles introduziram no Egito culturas que o Egito não tinha, porque eles eram estrangeiros. E, ao mesmo tempo, também assimilaram a cultura egípcia. Os semitas se tornaram faraós.
houve faraó semita no Egito. E ficaram assim durante 2 dinastias. Foi no período dos Ixos que José ficou escravo no Egito. Por isso que foi fácil foi fácil José se tornar vizir de faraó, porque ele era um semita. Falando em comunidade europeia, é mais fácil a Espanha aceitar um português ali do que um brasileiro. Compreende o que eu quero dizer? Para o parlamento, vamos colocar assim. Assim foi com José. Só que houve um dia, depois da morte de José, que aquele homem chamado Amose, cujo nome está aqui, ele era egípcio de sangue egípcio. Ele ajuntou um poderoso exército, entrou no Egito, tirou os Ixos do poder e ele assumiu de novo o poder. Então, depois de 2 dinastias, os egípcios de sangue retomaram o poder no Egito. Compreenderam aí? Retomaram o poder no Egito. Quando ele tomou o poder no Egito, ele ficou tão feliz que ele falou, olha, agora a nossa família vai realmente comandar a terra do Nilo. Mas qual era o medo de Amose? Amose se tornou o primeiro novo faraó do Egito, depois que os egípcios assumiram novamente o poder. Mas para evitar que estrangeiros ou pessoas que não tivessem sangue egípcio viessem para o trono de faraó, sabe o que ele fez? Casou-se com sua própria irmã. Não vamos deixar nem casamento misto. A irmã dele chamava-se Amose Nefertari. Eles se casaram e tiveram filhos. Um filho, uma menina chamada Meritamum e um menino chamado Amenhotep I. E o que Amose fez? Mandou a filha casar com o irmão. Casamento sanguíneo. Para que a coroa ficasse dentro da família egípcia. E qual era o pavor deles? Que os estrangeiros assumissem o poder. Que os estrangeiros assumissem o poder. Um detalhe, o Amose também inaugurou o que a gente chama em egiptologia de a 18ª dinastia. E a 18ª dinastia ela foi implacável. Nós temos registros arqueológicos que eles de fato escravizaram muitas pessoas asiáticas. Muitos. Eles escravizaram mesmo essas pessoas. Não temos a referência aos hebreus, mas sim aos escravos. Na minha opinião, Amose foi o faraó que não conheceu José. Entenderam o versículo da Bíblia? Levantou-se no Egito um faraó que não conhecera José. Foi Amose. Ok. Meritamum e Amenhotep também tiveram uma filha e deram o nome do avô, Amose. Menina ter nome de homem, isso é comum no Egito. Para quem casa com o irmão, isso é até pouco, né? Amose. Só que aí aparece na história egípcia um sujeito que não era da família real. O nome dele, Tutmoses I. Ele não era da família real. Por quê? Eles não tiveram filho homem. Então Amose acabou se casando com Tutmoses I. Mas casamento arranjado não tinha amor. Parece até novela mexicana isso aqui. Amose era apaixonado por uma por uma concubina chamada Mutnefret. Ele era casado com Amose, mas ele era apaixonado pela Mutnefret. Estão vendo o triângulo amoroso? Com Amose, ele teve uma filha chamada Hatshepsut. Não fácil, né? Hatshepsut. E com a amante que realmente ele gostava, ele teve um menino. E deu o nome de Tutmoses II. O machismo naquela época era muito forte. Entre uma menina e um menino, é óbvio, quem tem mais chance de assumir o controle, o poder? O menino, o homem. Só que qual era o problema? Os homens da família não eram mais de sangue real. Olha o que acontece. Ele ainda obriga a Hatshepsut, filha dele, a casar com o filho bastardo, porque era filho dele com a concubina. E a Hatshepsut foi obrigada a casar com o meio-irmão dela, filho da outra. Estuda na história egípcia. Para complicar a coisa, os dois não tiveram filhos homens. Houve uma menina que Hatshepsut deu à luz, chamada Neferuri, mas essa menina desaparece dos relatos egípcios, deve ter morrido criança. Aí qual que era o problema? O Tutmoses II, também repetindo a trajetória do pai, se apaixonou por uma outra concubina chamada Ísis.
E para piorar a história, ele também teve com a Ísis um filho chamado Tutmoses III. Só que a coisa piorou, porque Tutmoses II, marido de Hatshepsut, ele tinha com a amante um filho homem, e a Hatshepsut não tinha filho nenhum. O grande desespero de Hatshepsut era ter o quê? Um filho homem. Foi aí que um dia, ela mergulhando nas águas do rio Nilo, fazendo as suas orações, porque aquilo não era um banho de tomar banho, era um banho sagrado, o rio Nilo é um deus. Quando ela estava mergulhando no rio Nilo, fazendo as orações ao deus Rapi, que é o deus Nilo, da egiptologia, que oração será que ela estava fazendo? Ó grande Rapi, dê-me um filho. Quando ela abre os seus olhos ainda molhada, aparece do lado dela um cestinho com um bebezinho hebreu que ela acaba adotando. Mas ela não sabia que a criança era hebreia, porque o menino estava circuncidado? Por que ela adotou mesmo assim? E há algumas evidências que Moisés realmente estava sendo preparado para ser faraó. Você sabia que o nome Moisés é um nome egípcio? Mas sobre isso eu só vou falar na continuação da palestra amanhã. Tá bom? Foi britânico. Agora a sessão de perguntas e respostas. Agora veja bem, você ficou em casa, você foi privilegiado com a oferta do livro, enquanto os outros foram discriminados. Não é? Para eu não ficar mal com eles agora, eles vão poder fazer pergunta e você apenas assistir aí. Mas participe também, viu? Pelo menos ouvindo, porque vai que a sua pergunta, Hatshepsut fez uma oração e ganhou um neném. De repente você pode fazer uma prece e a sua pergunta vai ser respondida aqui. Bom, professor Tiago, eu não sei se você pode me ajudar com o microfone ou como for melhor aqui. E também com relação ao tempo, que eu estou sem não sei se o pastor pode ajudar com o tempo aqui. Aí, qualquer pergunta, 5 minutos, se Adão tinha umbigo, se não tinha umbigo, qualquer coisa assim. Vamos lá? Vamos ver qual é a primeira. Aqui, a pergunta aqui na frente. Aí amanhã também, lembre-me se eu esquecer, eu vou dizer por que o nome de Faraó não é mencionado na Bíblia, tá bom? Lembre-me disso amanhã se eu esquecer, tá bom? Bem, olá, boa noite. A minha pergunta é a seguinte. Há bocado quando estava a falar que os semitas, os hebreus eram semitas, certo? E que aquela como é que eu ia te explicar? Aquele grupo que, entretanto, fez parte também... Os Ixos. Exatamente. Aceitaram Moisés. A certa altura, na Bíblia, diz-nos que quando Moisés realmente já se torna, como há bocado chamou, vizir... Moisés ou José? José, desculpa. José. Diz-nos aqui que, em Gênesis, diz assim, quando os irmãos vieram visitá-lo, ele diz que não pôde comer com eles, porque eram pastores. Abominação para os egípcios. Ora, qual é a posição aqui de Moisés? Toda a gente, de José, desculpem, eles sabiam qual era a origem de José. Sabiam. Eles tornavam-no de igual para igual, quase. Então, e qual é a posição dos irmãos dele aqui? Boa pergunta. Vocês entenderam a pergunta dela? Eu falei que os Ixos e os hebreus são aparentados em termos étnicos. Ambos são da raiz semita. Não é isso? Como vocês, os espanhóis são europeus. Eu sou latino-americano. Sendo assim, por que na passagem que ela leu diz que quando os irmãos de José chegaram, eles não puderam comer junto com o faraó porque eram pastores e estavam impuros para estar junto com o faraó, com os egípcios? Há duas questões que nos ajudam a esclarecer isso aí. A primeira delas eu falei na palestra, a segunda não. A primeira delas é a seguinte, os Ixos, lembra que eu falei com vocês que eles trouxeram culturas para o Egito, mas também absorveram muitas culturas egípcias, a ponto deles proclamarem faraós. Então os Ixos, por exemplo, eles adotaram muito a religião egípcia. Durante o período dos Ixos, eles começaram a adorar deuses como Ísis, como Osíris, como o deus Horus. Eles construíram pirâmides também para mausoléus, para o seu sepultamento. Eles usavam a escrita hieroglífica. Eles se proclamavam faraós, embalsamavam o seu corpo. Então eles adotaram muito da cultura egípcia.
quase fazendo um paralelo assim, sem cometer erro de anacronismo, é como se fosse uma pessoa que foi bem pobre do campo, e um dia ele fica rico. Ele foi pobre. Ele até pode reconhecer isso em público, falar assim, olha gente, eu já fui pobre, hoje eu sou um empresário, eu já fui pobre. Mas quando ele está numa reunião com outros ricos e o pobre chega, ele não quer comer junto com a mão daquele jeito. Foi mais ou menos isso que aconteceu com eles. As regras de purificação eles adotaram do Egito e por isso não comiam mais com pastores. A segunda razão é a seguinte, os hebreus eram pastores, porque eles eram nômades, mas nem todos os semitas eram nômades. Havia grupos semitas que tinham residência fixa. E aquelas pessoas que eram nômades, muitas vezes realmente não comiam com grupos fixos, porque o nômade ele passava pelo deserto, então por regras de purificação, era um povo realmente deixado mais à distância. Muitos deles trabalhavam com o animal, tinham o cheiro do animal, aquela coisa toda. Por isso eles então acabaram não comendo com os irmãos de José. Não sei se aí foi ao ponto. Próximo aqui. Vamos apresentar, né? Qual foi o seu nome aqui? Maria de? Olha que bom, viu? Eu também. A Maria de Jesus. Eu também sou Rodrigo de Jesus, mas meu sobrenome é Pereira da Silva. Muito prazer em conhecê-la, viu? Você é o? Emanuel Catumbela. Emanuel Catumbela. Era mais fácil de Jesus, mas você deve ser de Angola ou Angola? Sou de Angola. Muito bem. Bom, primeiro, muito gosto em tê-lo conosco. Desculpa a brincadeira, viu? Porque eu estive em Angola pregando agora lá na Cidadela. Aliás, meu abraço para os angolanos que estão assistindo. Foi muito bonito. Eu preguei lá na Cidadela, 45 mil angolanos lá assistindo. Nós estamos fazendo um programa chamado Esperança Angola, que eu acho que já vai para o ar esses dias aí na TV Novo Tempo lá. E vamos ver se muitas pessoas lá acabam encontrando o caminho de Cristo. Pois não, Manuel? Pois, com certeza, como angolano, e nós acompanhamos bastante a TV Novo Tempo, e portanto temos uma facilidade em conhecê-lo e conhecer a todo o pessoal da Novo Tempo. Indo à questão aqui, eu tenho estado a pensar como nós conseguimos perceber o tempo ao longo da Bíblia. E portanto eu faço uma pergunta um bocadinho baseada no que disse, que nós, como conseguimos usar a arqueologia que se tem hoje, os achados arqueológicos, para perceber o tempo ao longo da Bíblia. E principalmente, já agora que estamos a falar do Egito, do tempo de escravatura dos israelitas, os 400 anos. Uhum. Nós conseguimos perceber hoje, porque olhamos para trás, e achamos, pelo menos isso é que eu sei, que são 400 anos, ou há alguma forma de encontrar na arqueologia dados relativos a essa questão? Só fazendo uma pequena... eu não vou poder ter tempo agora de entrar nesse detalhe, mas apesar do muito dito 400 anos de escravidão, alguns, eu sou parte deles, não concordamos que foram 400 anos. Na verdade, foram 270 anos aproximadamente. Quando fala 400 anos, você conta de Abraão, peregrino, até o Êxodo. De Abraão até o Êxodo. Então, o povo de Israel mesmo, como escravo, ficou no Egito mais ou menos uns 200 e poucos anos. Eu não sei se na edição da publicadora Atlântico, como é que chama agora? A publicadora Servir, se tem na versão em português do livro Patriarcas e Profetas, tem um apêndice que menciona isso. Na versão em português, na versão brasileira do livro Patriarcas e Profetas, tem um apêndice. Eu não sei se na versão de vocês aqui, se esse apêndice foi traduzido, do Patriarcas e Profetas, mas podem procurar lá, pode dar mais detalhes sobre essa questão dos 270 anos ou 400 anos. Mas indo direto à sua questão, nós temos meios de datação que nós participamos. Existem as datações relativas e as chamadas datações absolutas. Eu digo chamadas porque nenhuma datação é para longe de qualquer questionamento. Carbono 14 também tem algumas questões, potássio argônio, etc, etc. Mas nós conseguimos, juntando as datações, chegar a posicionamentos muito próximos. Sabe que uma certeza absoluta só entrando numa máquina do tempo e voltando. Nós trabalhamos com evidências. Então, dando exemplo de datação relativa, nós temos a seriação. A seriação. Explicando de modo rápido. Se eu entendo bastante de automóvel, e vejo uma foto de Lisboa, você não precisa me dizer quando essa foto foi tirada. Pelos automóveis eu sei. Concorda comigo?
Como é que eu sei? Se não tem nenhuma data ali, não tem nada. Por causa do tipo do automóvel. Não, esse aqui é um Peugeot 82. Esse Peugeot, a quantidade de Peugeot que está aqui na rua, não tem nenhum carro dos modernos aqui. Essa foto foi tirada nos anos 80. Você pode ter noção. Pela roupa das pessoas, a moda não muda de tempo em tempo. Eu vi que essa igreja de vocês é de 1995. Não é isso? 95? Eu fiz a datação. Arqueologicamente falando, a igreja é de 95. Ninguém está me confundindo ou me concordando? É ou não é, pastor? Não sei. É? Aí a arqueologia sempre acerta, viu? Então, quer dizer, se eu tirar uma foto de um culto sabático da igreja em 95 e tirar de hoje, pela roupa das pessoas, eu vou ver que alguma coisa mudou. Então, nós usamos o mesmo princípio na seriação, ou tipologia. Você vê, por exemplo, os tipos de cerâmica que eram utilizadas, o tipo de letra, o tipo de construção. Lembra que eu falei que a construção romana não poderia ser da época de Salomão? Nós usamos também técnicas mais absolutas. Por exemplo, vou dar um exemplo para vocês. Nós temos no Museu do NASP um tijolo que veio do Iraque que eu tive a oportunidade de traduzir. Um tijolo com inscrição cuneiforme. E eu ontem mostrei esse tijolo na palestra. E eu descobri no tijolo o nome de Nabucodonosor e do pai dele, Nabopolassar. E eu publiquei um artigo científico com a tradução do tijolo e a verificação dele da tradução. Esse artigo foi publicado, o tijolo está hoje lá como autêntico. Agora, com a USP, nós estamos fazendo uma segunda pesquisa, que é a datação radiométrica arqueométrica do tijolo, a partir de quartzo, junto com o IPEM da USP. Eu vou apresentar o artigo com os professores da USP. USP é a Universidade de São Paulo, lá do Brasil, agora em outubro, em Recife. E uma coisa que chamou atenção, veja bem, eu sou o único crente ali. Os outros colegas da equipe que estão analisando o tijolo são professores da USP. Uma professora, ao fazer a datação ali, nós estamos com algumas dificuldades na datação, porque a amostra está suja, mas uma coisa chamou atenção quando eles bombardearam com radiação e tudo mais. A professora falou o seguinte: o que nos chamou atenção é que esse tijolo, ele foi queimado em altíssima temperatura, coisa acima de 1.400 graus, em fogo controlável. E ela virou para mim e falou assim: você tem alguma informação, você que estudou? Porque eu, como não sou físico, eu estou entrando com a parte da pesquisa da tradução do tijolo e do tipo de letra e escrita que era da época de Daniel. A parte laboratorial são os físicos que estão trabalhando. E ela me perguntou: Rodrigo, na Bíblia tem alguma coisa que fala que Babilônia tinha fornos com temperatura controlada? Porque esse tijolo... Percebeu? Eu não sei falar mais, eu contei para ela a história. Mas o fato é que esse tipo de coisa me ajuda. Então, por exemplo, eu consigo colocar que aquele tijolo foi feito, produzido e usado por volta do 6º século a.C., época de Daniel. Então, essas coisas nos ajudam realmente a fazer um cronograma da Bíblia. Porém, datações de 1400 a.C. para trás vão ficando mais raras. Aí começa a ficar um pouco mais complicado. Mas eu não sei se eu respondi ao ponto, seria mais ou menos assim que a gente trabalha. Acho que tem espaço para mais? Nenhuma pergunta? Então, só uma pergunta, então. Vocês estão cansados? Vão voltar? Eu tenho uma pergunta final. Vocês vão voltar amanhã? Sim? Ainda tinha uma mão levantada. Dá tempo de uma última pergunta, professor? Tinha uma última? Uma última, sim. Então... boa noite. Boa noite. Nome? Eu sou Ângela. Ângela é anjo, né? Eu queria saber como é feita essa data, como chama? Carbono 14. Não. De uma geração para outra, a dinastia. Agora encontrei a palavra. Como é feita essa como é o tempo da dinastia, que nós falamos de dinastia, nós não sabemos o que é. Não é um tempo preciso nem absoluto, e não foram os egípcios que deram esse nome. Os egípcios mesmo, eles não colocaram assim, aqui está a primeira dinastia, segunda, terceira, quarta, tá certo? Nós temos listas como de Berosso, que colocam os faraós em formas de dinastias. Então é um trabalho dos historiadores a posteriori para poder entender a história egípcia, mas os próprios egípcios não se qualificavam assim. E elas não são tal qual, cada 20 anos virou uma dinastia. É mais ou menos pelas famílias que governavam. Então você tem a dinastia ramessídica, que é de Ramsés, e vai por aí afora.